Eu e os microfones nos entendemos muito bem, mas pronto, vou tentar. Não consigo. Não, mas está bom. Acho que toda a gente. Não, estou aqui, estou bem. Estou bem. Em primeiro lugar, obrigado, agradecer ao Conselho Regional de Lisboa pelo convite que me endereçou e dizer que tem sido um gosto participar nestas conferências e, enfim, e tentar dar aqui algum contributo para o esclarecimento e para o debate destas questões, que são novas, algumas delas, nomeadamente no que diz respeito à proteção de dados. Agradecer também à doutora Leonor Chastre, porque tem sido a minha parceira, essencialmente, nestas conferêncies, pela paciência que me tem ouvido e também pelos conhecimentos que nos tem trazido. E finalmente, aqui a delegação do ES, pela forma como nos recebeu aqui hoje também. Sobre o Regulamento de Proteção de Dados e naquilo que eu tinha aqui para falar, o Regulamento de Proteção de Dados, aplicado aos escritórios dos advogados, tem duas vertentes essenciais. E começamos logo por distinguir aquilo que diz respeito ao mandato forense stricto sensu, que é aquele, ou seja, o mandato judicial, o cliente que nos passa uma procuração para o representarmos em juízo, e nesse sentido nos outorga um mandato judicial, ou um mandato forense, tal como é configurado no regime dos atos próprios de advogados, que abrange uma série de outras matérias que não têm a ver exclusivamente com a representação em juízo. Ora bem, em relação ao mandato forense não há grande problema, estamos no âmbito de um processo judicial e, portanto, tudo aquilo que é instrumental à defesa dos interesses do nosso cliente em juízo está o tratamento desses dados, sejam eles do cliente ou de outras ou de terceiros, está plenamente justificado, desde que seja lícita, obviamente, a sua obtenção. Mas isso nada tem a ver com as questões aqui do nosso regulamento. Já o mesmo não se diz daquilo que é um mandato forense lato sensu, ou seja, quando um cliente vai ao nosso escritório e nos pede um parecer sobre uma questão, por exemplo, uma questão laboral, em que nós temos que analisar um conjunto de informação e um conjunto de dados pessoais, portanto, temos que tratar esses dados, temos que os recolher e temos que os analisar. Dados pessoais que possivelmente nem sequer são do cliente exclusivamente, são dos trabalhadores do cliente, portanto, são de terceiros, que não deram a sua autorização ou o seu consentimento para que o cliente nos cedesse, nem tinham que dar. Aqui sim, as questões, aqui é que se levantam questões. Aqui é que se podem levantar questões. Desde logo, a questão do consentimento. Porque uma das questões que este regulamento veio trazer de novo foi o reforço da necessidade do consentimento do titular dos dados para que ele seja tratado. Bom, a posição do advogado relativamente aos dados de um terceiro, por exemplo, que é fornecedor do cliente do advogado. O advogado tem um contrato celebrado com uma empresa de limpeza, faz a limpeza das instalações desse cliente. E esse contrato tem um conjunto de dados pessoais dessa empresa, mas também, por exemplo, imaginemos dos gerentes, do quadro pessoal dessa empresa que faz a limpeza das instalações do nosso cliente. Esses dados estão no contrato, mas não são dados, nós podemos ter que os analisar no âmbito do nosso mandato. A questão que se coloca é: temos de obter o consentimento desses titulares de dados para analisar esse contrato? Essa é uma das questões que surge mais. Ou seja, quando nós recebemos um cliente no nosso escritório e contratualizamos com ele uma relação de prestação de serviços jurídicos, devemos ou não devemos assegurar a obtenção dos consentimentos necessários para o tratamento dos dados que forem objeto dessa prestação de serviço jurídico. Isto fora do âmbito do mandato judicial, porque no mandato judicial as coisas são um bocadinho mais claras. Mas no âmbito da prestação de serviços jurídicos já não é tão claro assim. A minha opinião pessoal, aquilo que eu faço, é que o advogado deve contratualizar, tanto quanto possível, com os seus clientes, através de um contrato de prestação de serviços jurídicos ou de um acordo de ajuste prévio,
essas questões relativas ao tratamento de dados pessoais e à obtenção dos consentimentos, designadamente fazendo constar nesses contratos que é ao cliente que compete a obtenção dos consentimentos necessários para o tratamento de dados pessoais quando eles forem necessários à prestação do serviço jurídico, desde que isso não implique, obviamente, representação em juízo, aliás. Depois dizer também, relativamente a estas questões, que uma das grandes preocupações dos advogados, dos advogados, é a segurança da informação dos seus clientes. Bom, eu tenho vindo a dizer nestas conferências que a segurança, a securitização da informação que nós tratamos e também o princípio da utilidade aqui são muito importantes. Eu só devo guardar aquilo que é útil, aquilo que eu preciso de guardar. Eu quando recebo um cliente, muitas vezes recebo uma quantidade de informação que não preciso dela para nada. E todos nós já tivemos clientes no nosso escritório, sejam empresas, sejam particulares, que quando chegam à mesa de reuniões apresentam um conjunto de assuntos que são perfeitamente periféricos em relação ao assunto central e que não são precisos para nada. E muitas vezes que insistem em entregar-nos a documentação para análise. O que o advogado deve fazer é filtrar essa informação, tanto quanto possível, numa primeira análise, e é preferível ir pedindo informação ao cliente do que ter informação a mais. E toda a informação que não for necessária ao estudo do assunto ou, enfim, à análise da causa, deve ser imediatamente devolvida ao cliente e não deve ser guardado qualquer registro. Ou, se ele existir, em termos de e-mail, por exemplo, deve ser destruído, por simplesmente. Outra questão que se coloca, e aqui, enfim, elenca com esta, é até que ponto é que a destruição de informação, de comunicações com o cliente, e-mails, etc., não poderá, de certa maneira, comprometer a nossa capacidade de defesa no caso de um litígio com o nosso cliente. Vamos imaginar o seguinte: o regulamento diz que eu tenho que destruir os dados que não são precisos ou cujo tratamento se tornou obsoleto porque já acabou o assunto. No entanto, eu devo ter em arquivo alguma informação relativa aos processos que trato, porque senão o que é que pode acontecer? Vamos imaginar que algum desses assuntos que eu tratei, daqui a algum tempo, o cliente vem dizer que eu não tratei. Como é que eu provo que tratei esse assunto? Eu tenho que ter alguma informação relativamente a este assunto. Portanto, há aqui limites ao chamado direito ao esquecimento. Não é? O cliente tem o direito ao esquecimento, mas com os limites do meu direito à defesa. Por exemplo, a informação contabilística relativa aos meus clientes, eu não posso destruí-la por simplesmente quando o cliente cessa o mandato. Porque se eu o fizer, não consigo cumprir as minhas obrigações legais. E se houver uma auditoria das finanças, eu tenho que ter, pelo menos durante 8, 10 anos, tenho que ter os registros contabilísticos dessa faturação. Ora bem, essa faturação inclui notas discriminadas dos serviços que foram prestados. Portanto, eu logo aí tenho informação sensível, tenho que guardar durante algum tempo, porque sou obrigado a isso e porque tenho o direito de, no caso de me ser sacada qualquer responsabilidade ou omissão ou outra coisa qualquer, poder defender. Dou-vos um exemplo muito simples. Isto é fácil. Um advogado que participou há meia dúzia de anos, como representante de um dos credores, numa insolvência. Representou um dos credores num processo de insolvência. Já ainda no tempo do famoso SPEREF. Bom, já há muitos anos, não foi há meia dúzia, foi há mais anos, porque já tem muitos anos. Estes processos muitas vezes ficam pendurados nos tribunais muitos anos. Passados muitos anos, o juiz vai fazer uma pergunta a esse advogado. Se esse advogado não tivesse o seu arquivo, a informação necessária, podia ter estado em muito maus lençóis. Porque a pergunta que lhe tinham feito era porque é que ele não tinha entregue um determinado documento ao processo. E ele tinha entregue. Mas só pôde provar que tinha entregue porque tinha o registro dessa entrega e desse documento. E, portanto, isto é, no meu ponto de vista, uma maior justificação relativamente a estas questões.
Portanto, o direito ao esquecimento sim, mas, atenção a estas duas questões. Portanto, resumindo, contratualizar na relação com os nossos clientes o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados no que diz respeito ao consentimento dos clientes e à segurança das informações é muito importante. Depois também é muito importante a segurança da informação no escritório. Ok? Não vou alongar muito sobre isto, mas apenas dizer que o advogado deve investir tudo aquilo que for possível e razoável, obviamente, na segurança da informação, seja ela física, seja ela informática. E muita desta segurança passa por investimentos, mas muita também passa por comportamentos de bom senso e que nós muitas vezes não temos hoje, nós todos. Nós vivemos numa época da informática, das redes sociais, da internet e há coisas muito simples. Eu diria que uma coisa tão simples como ter um íconezinho aqui no nosso ecrã de trabalho que permite o acesso remoto do nosso informático, se ele não é interno, ao nosso computador, é algo que deve desaparecer. Ou deve ser, pelo menos, objeto de uma contratualização e de uma securitização. Porque essa portazinha de entrada do acesso remoto ao nosso computador também serve para virem outras pessoas. Pessoas que não estão autorizadas a aceder a essa informação. E, portanto, são coisas tão simples quanto isto. Não ter no computador que tem acesso à internet, se isso for possível, e é sempre possível, informação sensível dos nossos clientes, pode passar por trabalhar com um disco rígido externo, pode passar por ter o nosso servidor, se tivermos um servidor, um pequeno servidor, está dividido ao meio, se tivermos um computador dividido ao meio, enfim, coisas muito simples que não têm um custo por aí além e que podem servir para securitizar a informação. Depois garantir que todos os nossos colaboradores e os colaboradores dos nossos prestadores de serviços cumprem as regras de confidencialidade e de segurança do regulamento. E aqui chama a atenção para dois aspectos, que é os contabilistas externos, que tratam a informação dos nossos clientes, e os informáticos. Mas também os nossos prestadores de serviços de tecnologias de informação, como seja, por exemplo, a Google, a nuvem, que não é na Google, é a Junifor, por exemplo, a publicidade, e outros que trabalham com plataformas em tipo nuvem e cuja segurança dos dados também importa contratualizar. Porque, no fundo, o que é que o regulamento vem fazer? O regulamento vem responsabilizar o responsável, passa o plenário, pelo tratamento de dados, pela segurança e pela licitude no tratamento desses dados. E, portanto, basicamente, em relação aos escritórios, aquilo que eu tenho mais ouvido, que eu tenho mais ouvido por aí, nas várias delegações que tenho percorrido, é essencialmente a preocupação com o computador, com a segurança dos dados no computador e também com as questões das procurações. Já alguém disse que era preciso pôr na procuração que se outorga a um cliente uma cláusula de proteção de dados. Eu, numa procuração, não faria isso, mas faria um contato. Se o cliente é um cliente pontual, me pede para o representar num processo judicial, eu acho que não há necessidade de fazer nada. A própria procuração já é um consentimento. Okay? Se o cliente é um cliente que não é um cliente pontual, é um cliente regular e quer uma prestação de serviços de caráter regular, seja em avança, seja em conta corrente, seja de forma que for, então eu acho que deve ser contratualizada a segurança e a proteção desses dados. Enfim, isto é a minha visão das coisas, é assim que eu faço. Relativamente, ainda dizer, aos funcionários dos escritórios, enfim, também dos nossos clientes, ou seja, às questões laborais versus o regulamento de proteção de dados, eu diria que estou muito mais inclinado para a contratualização no próprio contrato ou em adenda ao contrato de cláusulas de proteção de dados do que propriamente a questão do que não o fazer. É basicamente por aí. Portanto, resumindo, maior segurança informática, maior transparência na relação com os clientes, no sentido de contratualizar com os clientes aquilo que não é judicial e, sobretudo,
conseguir construir a evidência de que o advogado tudo fez para garantir a segurança dos dados que trata e a licitude desse tratamento. Alguém perguntava numa outra conferência se as testemunhas que nós arrolamos num processo judicial são ou não são, não deram consentimento. Portanto, os dados dessas testemunhas devem ou não devem ser objeto de consentimento. É óbvio que, na minha opinião, não devem. Porque estamos no âmbito de um processo judicial. E, portanto, a licitude está justificada pela necessidade de defesa do interesse do nosso cliente. Portanto, temos que ver aqui as questões do mandato forense, não é? E, enfim, as prerrogativas do advogado em relação a isto. Portanto, enfim, sobre esta matéria, eu era o que me oferecia dizer, agora passo aqui a palavra